Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal Regional São Paulo. Tudo isso com o apoio da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conhecer o projeto Magistratura para Todos. E para falar sobre este assunto, temos aqui hoje o juiz de direito Tiago Elias Massad. Ao lado dele está a nossa anfitriã, presidente do Sindipesp, a doutora Raquel Kobashi Galinatti. Doutor Tiago, muito obrigado pela sua presença. Eu queria começar o nosso programa fazendo a pergunta, acho que mais clássica de todas. Por que vocês, juízes, resolveram começar o projeto Magistratura para Todos? Esse projeto foi pensado numa conversa entre amigos, entre juízes que se conhecem e que perceberam, batendo papo um com o outro, que todos, quando prestaram um concurso, que é uma fase muito difícil, que você tem que estudar, você tem restrições, inclusive de ordem financeira, precisaram de ajuda para estudar. E ajuda financeira mesmo, de um pai, da mãe, de um tio vender um carro. Então a gente pensando que dos amigos, dos juízes, a grande maioria precisou de ajuda, a ideia foi retribuir e facilitar para que os candidatos que queiram ingressar na magistratura com pouca renda tivessem como ter um instrumento para ter esse acesso ao conhecimento, qualificar o estudo. Doutor Tiago, é uma satisfação tê-lo aqui, Prazer, é um orgulho ter um juiz que realmente pensa no seu exercício, no exercício da magistratura, mas como pensa também na população, na sociedade. Então é um orgulho para todos nós, não só operadores de direito, como sociedade, ter juízes assim dessa forma, e sabemos que a maioria dos juízes são dessa forma. Queria mandar também um abraço para o doutor Rodrigo Tellini, foi através dele que tivemos conhecimento e contato desse projeto maravilhoso, e realmente, todos nós que ingressamos no serviço público para prestar um serviço público, sabemos que é através de concurso. É a única forma de ingressar como uma autoridade numa instituição de Estado. E cada vez mais a gente vem percebendo que o ingresso para essas carreiras tão almejadas, com funções tão importantes no Estado Democrático de Direito, cada vez mais está mais profissionalizado. Ou seja, aquele concurseiro, não basta só ter vocação, existe o concurseiro profissional. É um estudo realmente em que um ano talvez não exaure as matérias contidas num conteúdo programático. E essa forma de juízes ministrarem as matérias que caem no conteúdo programático do edital do concurso para a magistratura, eu tenho certeza que será o melhor cursinho, e o melhor cursinho ainda que não exige uma contraprestação, gratuitamente para aqueles, ou seja, aqueles que têm pouco acesso ou que não têm acesso à educação, vão ter acesso ao melhor cursinho para a magistratura de uma forma gratuita. Então é maravilhoso, parabéns. Obrigado. A ideia básica é dar instrumento para as pessoas. Porque não sei se o pessoal de casa sabe, né, que está assistindo Isso é importante. O concurso, quando eu passei em 2000 no concurso, eram, acho que, mais de 4 mil inscritos ou 5 mil inscritos. Atualmente a gente fala em 20 mil inscritos para a magistratura, para delegado de polícia também, para delegado de polícia federal também. Exatamente. Então são várias fases que a pessoa tem que estudar e dedicar sua vida ao estudo. Tem uma primeira fase, que é teste, uma segunda fase, que é escrita, e depois a prova oral. A senhora se recorda disso também, que é muito difícil. Então, para se qualificar, tem que abrir mão mesmo da vida, tem que ter uma obstinação e abstinência das coisas que você faz normalmente. Então a pessoa fica estudando 11, 12 horas por dia e às vezes falta o dinheiro. E às vezes falta o direcionamento correto, Sim. Às vezes estuda de forma incorreta. Estuda um conteúdo que de repente não tem valia para um concurso público. Então é essencial, sim, que tenha um direcionamento, um norte para que esse estudo seja o mais produtivo possível, para que você consiga passar no concurso. Então é essencial. E, como a senhora falou, doutora, são aproximadamente 60 juízes dando aula de forma gratuita. 60 juízes. É muita gente. É muita gente. Por que precisava de tanta gente? Porque não é profissional. A gente não está ganhando dinheiro com isso. Então, se você pega um professor só para uma matéria, sobrecarrega esse professor. Então, a gente pegou para o direito civil, que é uma área muito grande,
mais de 20 professores. Vossa Excelência, coordenador do Coordenador direito da parte de direito parte civil. de direito civil. O doutor Rodrigo Terino, coordenador geral, e tem mais 6, 7 coordenadores com a gente, que começou o projeto desde o comecinho. E o que é interessante, a gente está ganhando apoio de gente de fora da magistratura também. Né? Convido a senhora para dar aula com a gente um dia lá também. Ah, será uma honra. A honra é nossa. Então, cada um se dedicando, se entregando um pouquinho, o projeto vira viável. E está sendo viável. Nossa, é maravilhoso. E assim, o que a gente sabe é que para estudar para concurso, isso é bom que para aqueles que almejam cargo público, há necessidade não só de vocação, de vontade, mas de abdicação, como foi falado. E muitas vezes, se você quer um concurso, se você quer passar num concurso somente por aquela contraprestação do salário, você vai desistir no meio do caminho. Porque o caminho até você atingir o sucesso é árduo. Então, são várias derrotas até você conseguir a batalha final, que é a aprovação no concurso. Então, se você não tem um ideal, um objetivo que vai além da contraprestação financeira, você não consegue se colocar naquele regramento que é um estudo, e um estudo que muitas vezes você coloca em xeque a sua capacidade. Porque eu, por exemplo, doutor, eu passei no concurso para delegado de polícia depois de quase 5 anos estudando. E depois de ter reprovado em mais de 20, 25 concursos somente para delegado de polícia. Eu foquei. Então, é isso que as pessoas que almejam essa carreira tão linda, tão maravilhosa que é a magistratura, que essas carreiras jurídicas, tem que saber. Há uma dedicação e tem que ter o ideal. E o grupo de juízes, eles estão mostrando assim, essa realidade para todos, que eles são juízes por ideal. Os senhores são juízes por idealismo. E a gente também tem um outro lado, que a gente procura mostrar para a pessoa que é possível, que é viável, né? A gente quer mostrar que, você tem um exemplo para as pessoas, que todo mundo às vezes olha para o juiz, olha para o delegado, olha para o promotor, e fala assim, nossa, é inatingível. Não é inatingível. E eu acho que ela falou dois pontos importantes. Primeiro, cursinho não passa ninguém. Não. Ele indica, ele orienta, ele indica um caminho que você tem a seguir. Então, se você tem um cursinho de juízes, ou a maioria que são concursados, em tese, você vai seguir um caminho que eu segui, que a senhora seguiu. Então, é importante. Então, não adianta falar que teve o sucesso, né? Cursinho por si só não passa. Um caminho que alcançou o sucesso. Mas orienta, porque se você não sentar em casa e não estudar, você não vai passar. De jeito nenhum. E outra coisa que a senhora falou que é fundamental, tem que estar na cabeça isso. Se não tiver abrir mão das coisas que você gosta de fazer no dia a dia, não tem uma vida regrada, não passa no concurso. De jeito nenhum. Assim, é importante a gente falar isso para o pessoal ter noção que é difícil passar, que é importante ficar estudando, para ter noção como é que é vir um delegado, um promotor e um juiz. Isso é importante saber. O senhor falou em 60 professores, é isso? São 60 juízes que estão dando aula já. E como a senhora também gostou, o projeto, outras pessoas gostaram também de fora da magistratura, e que a gente às vezes pega um colega para ouvir também uma aula. A abertura do curso foi com o ministro, a senhora estava lá. Estava presente. Com o ministro Alexandre de Moraes. Aí já deu aula também do professor Fernando Capês, professor Rodrigo Capês e por aí afora. Então está ganhando corpo o projeto. Isso é muito importante, está tendo apoio. Mas eu acho incrível o seguinte, vocês conseguiram o apoio de 60 juízes, professores, que eu chamei de professores, dando aula sem receber nada. Ou seja, realmente é um trabalho voluntário e que demonstra, como a doutora Raquel comprometimento. O idealismo e o comprometimento com a sua função social. São juízes por amor. E por amor, eles querem também abrir a oportunidade, através desse projeto, que outras pessoas que tenham vocação, porém não têm aquela condição, não só financeira, mas aquela condição de preparo, né? Aquela condição de poder ter acesso às melhores informações e os melhores conteúdos, eles terão acesso aqui. E uma coisa legal também é que o nosso presidente do tribunal, o desembargador Manuel Pereira Calças, ele é professor. Nossa! Da USP, da PUC. Ele, quando soube do projeto, ele nos convocou para ter uma conversa com a gente. Nossa! Para saber como é que era o projeto. E aquele negócio que é interessante de fazer o bem para o próximo, no começo até às vezes as pessoas não acreditam. Não acreditam. Ele falou, o desembargador presidente falou, é verdade? Vocês não fazem... E ele se empolgou tanto com a notícia, com a ideia do curso,
que ele também foi na abertura com a gente. Ele estava presente. Estava para incentivar. Doutor Tiago, e assim, realmente, nós estamos, justamente pela profissionalização dos concursos públicos, pelo grau de dificuldade dos concursos públicos, o que a gente tem visto é a abertura de cursinhos e até próprios colegas explorando esse novo meio, até porque pela Constituição Federal, nós somos autorizados também a exercer uma atividade de difusão de cultura e ensino, ou seja, é plenamente legal que um juiz, um promotor, um delegado dê aula e de uma contraprestação remuneratória, que tenhamos uma remuneração através desse exercício legalmente previsto na Constituição. E o que é interessante é isso, vocês andaram na contramão de explorar esse novo nicho, porque a gente sabe que agora é um novo nicho e muitos cursinhos estão cada vez mais com aulas online, internet, etc., fazendo algo assim, realmente do bem para o próximo, sem nenhuma... Altruísta, né? Altruísta e sem nenhuma contraprestação. A contraprestação, com certeza, eu tenho certeza que vai ser muito maior, que vai ser aquele sentimento de realização e de dever cumprido para com a sociedade. Doutora, olha que coisa interessante. Com cada juiz que a gente ia conversando para participar do projeto, sem demagogia nenhuma, a gente via no olhar dele a vontade de ajudar, a vontade de colaborar. Em qual sentido? Retribuindo para a pessoa que não tem condição um pouquinho do que a magistratura já deu para a gente na vida. Nossa, que lindo. Isso é importante. E, doutora, o olho das pessoas que dão aula brilham no final. Os juízes se sentem felizes. É uma coisa gostosa poder dar aula, poder olhar para o olho de uma pessoa que não tem condição e ver ela se sentindo feliz, tendo chance. Esse é o nosso prazer. É isso que a gente vai atrás e não ganha nada? Não ganha nada. Mas está contribuindo e retribuindo Com certeza está ganhando muito mais. Eu acho muito também, mais. doutor, eu acho também. Eu acredito nisso. E é muito legal também a forma com que os alunos olham para aqueles juízes bem-sucedidos hoje que trabalham. É muito importante saber que os juízes também, como os delegados de polícia, têm uma sobrecarga de processos. Sim. Existe um déficit também, eu não sei os números, porque eu sou presidente do Sindicato dos Delegados. Nós defendemos esse déficit. Abriu concurso, salvo agora, da magistratura, 300 vagas para juiz. Mas tem um déficit muito maior. Muito maior. Então, por que eu quero falar isso? Porque apesar do volume, da sobrecarga de trabalho, que é muita, eles ainda arranjam um tempinho para poder dar uma aula para aqueles que querem ingressar na magistratura. Doutora Raquel, doutor Tiago, eu vou interromper um minutinho só, porque a gente precisa encerrar o primeiro bloco. Segurança Pública em Debate de hoje está falando a respeito do projeto Magistratura para Todos. O primeiro bloco do programa de hoje fica por aqui, segundo bloco já, não saia daí. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, que estamos conhecendo o projeto Magistratura para Todos. Está falando sobre isso o nosso convidado, o juiz de direito Tiago Elias Massad, e a nossa anfitriã, a doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindipesp. Eu queria continuar essa conversa tão boa, perguntar ao senhor o seguinte: como é que funcionou na prática e, portanto, como irá funcionar a seleção das pessoas que estão assistindo aula? Porque, de repente, tem alguém nos assistindo que fala: nossa, na próxima turma eu quero tentar. Como é que faz, doutor? Basicamente, o nosso critério foi financeiro. Salvo engano, a renda familiar não podia ser superior a 2 salários mínimos. Nossa! E também nós tivemos... porque é muito engraçado um bando de juiz que muitos dão aula em cursinho, outros nunca deram aula também. Então, como eu falei, o fio condutor nosso era tentar ajudar o próximo, dar instrumento para passar. Então, como é que a gente ia fazer um edital de concurso, de convocação para o curso? Como é que a gente ia montar os critérios? A gente foi pegando editais e indo atrás de como se monta um curso e foi indo. Então, basicamente, é ter a renda
familiar, acho que, salvo engano, 2 salários mínimos, tá? O próximo edital, quando sair, vai ter essas regrinhas. Também nós abrimos vagas para cota, para negros. Abrimos também para advogados que defendem direitos coletivos, transindividuais. Por quê? Porque esse advogado que trabalha com direito coletivo, ele busca ajudar o próximo também. Então ele tem que ter uma chance de estudar, de se qualificar melhor. Então foi essa feita as regras do edital. Pedimos fazer uma redação para saber como é que a pessoa escrevia. Qual que era o tema? Justiça. Por que é ser juiz nesse sentido? E daí nós recebemos, salvo engano, doutora Raquel, 450 inscrições. Nossa. Quase 500, 450, 500. E pegamos os coordenadores e fomos lendo. Para quantas vagas? Para 50 vagas. 50 vagas. E olha que interessante, como o concurso está difícil. E é bom que o pessoal saiba. Está tão globalizado o estudo, doutora Raquel, que teve gente do Pará se inscrevendo. Teve gente do Maranhão se inscrevendo. Eu peguei gente também do Pernambuco se inscrevendo. Que queria. Só que como eu falei para vocês que tem juiz que nunca deu aula, a gente optou por esse primeira turma não ser online. Ser presencial. Ser só presencial. Então, se der tudo certo e vai dar, se Deus quiser, a próxima turma a gente vai querer gravar, fazer online com transmissão. Aí a gente vai acessar o Brasil inteiro, não só São Paulo. Doutora, eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, todos nós sabemos que para poder prestar concurso para a magistratura, há necessidade da comprovação de 2 anos, 2 anos, alguns estados 3 anos ou 2 anos? 3 anos. 3 anos de atividade jurídica. Esse foi também um pré-requisito para aqueles que queriam ingressar nesse cursinho? A senhora tocou outro ponto importantíssimo. Por quê? O curso é para a magistratura. Sim. Então, qual que era a nossa exigência? Além do requisito financeiro, a pessoa tinha que ter OAB. Já. Porque não era um curso para OAB, é um curso para magistratura. E outra coisa que eu esqueci de falar, nós temos uma parceria com a Associação dos Funcionários do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foram fundamentais com a gente. Sem a estrutura dos funcionários, a gente não teria conseguido fazer o curso. Então, você vê que o bem se espalha. Foi espalhando. E eles dão uma sede, ontem a aula, que a senhora foi lá com a gente, na Associação dos Funcionários Públicos. Sim. E também tem que ser advogado e destinamos umas vagas para os servidores públicos nossos também. Dentro dessas 50 vagas, então, já ficaram destinadas? Salvo engano, 5 para os funcionários do TJ. Então já ficaram destinadas algumas destinadas vagas. Então, advogados, ou seja, advogados que ganhem até 2 salários mínimos. Isso, renda familiar. Renda familiar. Porque o critério que a gente tinha efetivamente ajudar quem está precisando. Sim. Houve alguma resistência interna, ainda que velada, desse projeto, doutor? Vai abrir e tal? Eu não diria uma resistência, eu acho que às vezes uma falta de compreensão para que o curso foi criado. De procurar saber, procurar ouvir. Nosso objetivo não é nenhum a não ser ajudar ao próximo. Não tem nenhum viés ideológico, não tem nenhum viés de querer montar um curso pago depois, não. Não. Como eu falei, tem juiz que dá aula já e dá aula em cursinhos famosos, que ganha bem. Ele está lá porque ele quer ajudar. Então, essa falta de diálogo com a gente que organiza, às vezes gerou uma má compreensão dos objetivos. Mas eu digo para você, meu amigo, conversei com 2, 3 amigos meus que não sabiam como era o curso, doutora Raquel. Eles me ouviram e depois que eu expliquei, sem dúvida nenhuma, compreenderam qual que é o objetivo do curso. Então teve sim um pouquinho de ruído, mas passou. Doutor Tiago, agora mudando um pouquinho de assunto, falando em segurança pública. Falando na importância da Polícia Judiciária, porque é a porta de entrada de todo o sistema de justiça criminal. Então é importante que esses alunos que estão estudando para a magistratura também tenham essa noção, que há necessidade também de valorização de todos aqueles que atuam no sistema, todas as carreiras que atuam no sistema de segurança pública. O que eu posso constatar é que, na prática, sempre o Poder Judiciário atuou de forma muito respeitosa e de forma a auxiliar muitos trabalhos da Polícia Judiciária. Infelizmente, algumas instituições, talvez
por aquela ganância de hipertrofia de poder, às vezes tentam aniquilar ainda mais o que o governo faz com a Polícia Judiciária aqui no Estado de São Paulo. Então é importante que não é bandeira ideológica ou política, mas é importante, assim, realmente, constitucionalmente e legalmente, que aqueles que estão entrando na magistratura saibam a importância constitucional, legal e social de cada ente que faz parte do arcabouço, né, de justiça criminal. Eu acho que é importantíssimo isso, porque o juiz, quando ingressa na carreira, como toda profissão, ele começa a lidar com situações fáticas que ele nunca tinha visto antes. Né? Esse ano, eu faço agora 18 anos de magistratura. Nossa, não parece. Já tô ficando velhinho já. Doutora, eu posso atestar a importância que a Polícia Civil tem para a magistratura. E posso atestar também que, em regra, a relação é muito boa. E tem que ser, tem que dialogar, como tem que ser com o Ministério Público também. Exatamente. Né? Mas a relação que eu sempre presenciei com a Polícia Civil foi das melhores. E a senhora falou um ponto importante, doutora. Por isso a senhora tem que dar aula lá para a gente. Tem que ser nossa professora também. Para explicar para quem está prestando o concurso a importância que a polícia tem na nossa vida. Exatamente. Da polícia judiciária. Porque prioriza-se aquele fortalecimento da polícia de combate ostensiva preventiva em detrimento daquela polícia de inteligência investigativa. Porque violência não se combate com violência. Se combate através de inteligência, de investigação. Aí assim a gente consegue... De estruturação da carreira. Exatamente. De estruturação, que é uma forma de poder melhor prestar o serviço público. Exatamente. Doutor, na sua opinião, já que a doutora Raquel mudou um pouquinho o rumo da conversa, eu acho bastante salutar que nós permaneçamos um pouquinho nisso, já que o senhor é um juiz de direito. Na sua opinião, quais são os principais desafios hoje da magistratura em nosso país? A magistratura está em foco, está em evidência. Exato. Sim. Aliás, como nunca antes, na minha visão. Acho que não me lembro da história republicana desde 85... que nós tivéssemos tido. E é muito interessante como a sociedade está enxergando a magistratura, né? O que a senhora falou de valorização de carreira, que a Polícia Civil tem que ser valorizada, tem mesmo. Eu tenho receio da nossa magistratura, tendo visto o que está acontecendo no país atualmente, não preciso nem falar o que está acontecendo, né? A magistratura está no meio de toda discussão política atualmente. Sim. Por quê? Porque teve que atuar, porque teve estrutura de investigação e chegou a pessoas que nunca se imaginava fosse chegar. Exato. Não é? Exato. Qual que é o meu receio? Que a magistratura sofra agora um processo de achatamento. E não podemos permitir. De achatamento, de diminuição de poder, para justamente evitar que a polícia trabalhe e a magistratura consiga julgar. Isso aconteceu na Itália, quando teve operações mãos limpas. E eu tenho um receio claro, se a sociedade não abrir o olho, não se mobilizar, de acontecer isso com a magistratura e mais ainda com a polícia. Com certeza. E não podemos permitir, porque sem um poder judiciário forte, a polícia não consegue realmente instrumentalizar, não consegue trabalhar, porque somos também um braço do poder judiciário. Sim. Então atuamos na investigação sempre de forma legal, precisamos de um poder judiciário forte. Estruturação das duas carreiras, tanto a carreira da polícia quanto do judiciário. Hoje em dia, falando como o Adriano mesmo falou, hoje em dia não existe... É raro aquele que não sabe o nome de cor dos ministros do STF. Sim. Hoje em dia, a TV Justiça, ela fica ligada, né, hoje nas residências, para que a gente acompanhe os julgamentos, alguns casos. Então, realmente, o protagonismo da magistratura, do Poder Judiciário, está muito em voga. E a senhora também deve sentir isso na família, na nossa família. Sim. O que eu recebo de questionamento da minha família, o que está acontecendo, como é que vai ser, o que vai ficar, como é que vai... Então, por quê? Porque a justiça aparecendo. Sim. Um trabalho que não é só do Poder Judiciário, repito. Começou com a polícia, que estava estruturada, que investigou, que foi atrás do judiciário, manteve. Mas começou com a polícia, que teve também como viabilizador absoluto um juiz. Sim. Um juiz que foi corajoso. Sim, foi corajoso. E peitou. Foi. Não é, doutor? Exatamente. Então, aí passa pela magistratura. Passa pela magistratura. Eu me lembro, recentemente, a gente teve aí
uma audiência, é assim que se chama, Sim. do STF, transmitida ao vivo por Sessão. 6, 7, 8, 9, 10 horas seguidas e todo mundo vendo a Globo News. Porque tava, ou a qualquer emissora, ou a TV Justiça. A TV Justiça antigamente só concurseiro que Só assistia, concurseiro. né? Não, hoje agora todo mundo. a TV, a família vê. E nas redes sociais, um brigando com o outro, porque o juiz decidiu assim, ou o juiz decidiu assado. Então, assim, eu nunca vi isso. Parece time de futebol, parece jogo de futebol. Não, e de uma forma né? Porque também estamos vivendo uma polarização muito na sociedade. Isso aumenta muito a responsabilidade do juiz. Não é? Tanto é que eles questionam muito do juiz, o ativismo do judiciário, né? Mas é uma coisa que a população tem que saber, doutora. Tem uma regra constitucional que fala que nada pode ser tirado do acesso à justiça. Então, toda vez que tem uma dúvida a ser resolvida, não importa de que natureza, o juiz tem que responder. Então, o juiz está se metendo aquilo. Não é que ele está se metendo. A Constituição fala assim, se alguém tem uma dúvida que precisa ser resolvida, o juiz tem que responder, tem que dar o veredito a respeito. Então, isso a pessoa não percebe. A sociedade tem que saber. O juiz não pode fugir de decidir. Então, toda vez que vai apresentar uma questão para ser decidida, o juiz vai julgar. Nós temos só um minuto para encerrar o programa. Já. Eu queria voltar à magistratura para todos para fazer uma última pergunta. Vocês iniciaram um projeto fantástico agora. Como é que o senhor enxerga ele daqui a 10 anos? Já terá mudado para melhor a magistratura? Eu acredito que sim. Eu acredito sim. Por quê? Porque nós queremos uma magistratura mais plural, que seja um espelho também da sociedade. E nosso curso é assim. Não tem um juiz que só condena, um juiz que só absolve, um juiz que julga assado. Não, tem de tudo que é jeito de juiz. E o que uniu a gente foi a vontade de ajudar, dar instrumento para as pessoas. Eu vejo, sim, daqui a 10 anos a magistratura é melhor. Se a gente conseguir, sim, dar acesso a todo mundo para que possa estudar e se tornar um juiz. E sem pressões, sem ser achatada por ninguém. Não, se Deus quiser, não. Tem que abrir o olho para isso. A magistratura tem que continuar fazendo seu papel. Dr. Tiago Elias Massad, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Obrigado. Doutora Raquel Kobashi Galinatti, também agradeço a presença da senhora. Eu que agradeço. Este foi o programa Segurança Pública em Debate, em que conversamos a respeito do projeto Magistratura para Todos. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até a próxima.